Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe aqui uma partida muito legal jogada entre o nosso grande mestre brasileiro André Diamante e o Andrés Rodrigues Villa. Essa partida aconteceu no ano de 2009 e se eu não me engano foi um torneio no qual o André Diamante conseguiu sua terceira norma e para se tornar grande mestre aí de xadrez no ano de 2009. Tá bom? Então vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito legal. Lembrando que o grande mestre André Diamante está com um canal no YouTube, um canal muito divertido, muito interessante. E tô gostando muito aí do canal do André. Para quem quiser acompanhar também, o link tá na descrição aqui do vídeo, vale a pena, tá? O André Diamante ele é diferente, ele é um pouco, ele leva as partidas de uma forma técnica, mas também um pouco divertido e tudo mais. Vamos dar uma olhada nessa partida. O André Diamante abre com o peão do rei E4, temos E5, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui o Diamante vai para o cavalo C3, simplesmente a abertura dos três cavalos aí. Temos D6 protegendo o peão de E5, D4, então aqui já fazendo uma ruptura no centro, bispo G4 cravando o cavalo e agora D5, o André Diamante ataca aí o cavalo com o peão. Temos cavalo D4 atacando aqui duplamente o cavalo está cravado. Portanto, bispo em E3, aqui o André Diamante não se preocupa com o fato de que ele vai dobrar peões aqui, danificar a estrutura. E vai para esse lance bispo em E3, a partida segue com cavalo por F3 cheque e G por F3. E o bispo então volta para D7. O André Diamante vai para essa linha bastante interessante. Aqui provavelmente ele vai querer jogar com dama D2, grande roque, né? E vai tentar explorar aqui a coluna G semi-aberta que ele tem e partir para um ataque contra o rei adversário. Mas aqui o André Diamante já segue com bastante energia com o lance F4. A partida continuou com E por F4, bispo por F4 e cavalo em E7. Temos dama D2, aqui abrindo o caminho para fazer o grande roque e também apoiando a diagonal do bispo de casas escuras. E aqui cavalo G6 atacando o bispo. O bispo vem para G3 e H5. O Andrés Rodrigues Villas vai ganhando espaço, ameaçando a H4. Mas o Diamante não está muito preocupado, ele segue com F4. Afinal de contas, esse peão também está protegido pela dama, num possível H4. O bispo simplesmente sai e o peão está protegido. E agora o André Diamante já tem esse temível ataque aqui de peões contra um rei no centro. Tudo bem que o rei do André Diamante também está no centro, mas ele está a um passo de proteger o rei e trazer a torre. Já o adversário não. A partida seguiu com bispo em E7 e agora um lance ameaçador, torre G1, né? Aqui é um lance que psicologicamente abala, porque o adversário tá bonitinho, preparando aí para dar o roque, bispo E7, vou dar roque, opa, a torre vem aqui para mira, né? Vai ficar na mesma coluna do rei, uma bazuca apontada, né? Para a cara do rei, então já intimida muito. E aqui então o Rodrigues Villa não vai pro roque, fica com medo e faz o lance C5 simplesmente. A partida continuou com um grande roque, o Diamante, uma vez que já definiu para que lado ele vai dar roque, coloca o rei em segurança e traz a torre para o jogo. E aqui dama em A5 pelo Villa, possibilitando quem sabe também fazer aí o grande roque. Temos E5 aqui pelo Diamante e aqui o Villa então fala, opa, vou ganhar um peão, porque ele faz primeiro o lance H4 atacando o bispo e elimina um dos defensores aqui de E5. A partida seguiu com o bispo em F2 e aqui então o Villa tá feliz da vida porque ele vai faturar um peão extra. A partida seguiu com D por E5, F por E5 e cavalo por E5. Aí você pode estar falando, mas já sei, ele deixou aqui o peão de G, né? Na verdade ele não ganhou um peão, né? O Diamante pode capturar o peão de G7 agora. Nada disso, o Diamante tem ideias mais interessantes, ele joga torre E1. Se ele tivesse jogado aqui torre por G7 para recuperar um peão, aqui as negras simplesmente fazem grande roque, né? E aí colocam o rei em segurança, aí tá tudo certo, a gente tem aí um jogo equilibrado, né? Mas o Diamante ele não quer equilíbrio aqui nessa posição, ele quer castigar esse rei aqui que demorou para dar roque e segue, portanto, com torre 1, um lance bem mais ativo, que peão que nada, eu quero o rei, né? Então aqui atacando o cavalo, colocando pressão também no bispo aqui em E7, a partida seguiu com F6, é difícil de achar um lance nessa posição, o Villa vai para essa ideia de defender o cavalo com F6, mas agora o corajoso, torre por G7 aqui pelo Diamante, colocando mais uma vez um incômodo aqui, o adversário não pode, claro, mas não pode mais dar roque, porque o rei não pode ficar em xeque, e nem dar grande roque, senão tá caindo o bispo aqui em E7.
A posição já está difícil aqui para o Vila. O Vila segue aqui com bispo em F8, né? Com a ideia então de expulsar a torre daí. A torre vai ter que voltar. E aí sim eu vou poder fazer o grande roque e tá tudo certo. E o jogo está equilibrado, correto? Nada disso, André Diamante quer castigar esse rei que não deu roque. Ele segue com torre por D7, sacrificando aí a qualidade. Aqui não tem como o cavalo capturar, o cavalo está cravado. A partida seguiu, portanto, com rei por D7. Não dá para recusar essa torre aí que acabou de capturar uma peça. Seria praticamente assumir a derrota, portanto, rei por D7. E agora bispo em H3, cheque, partindo para cima desse rei aí. Rei em D8 e agora o André sedento por lances de ataque, encontra aqui o lance torre por E5 e sacrifica a segunda torre na partida, praticamente na sequência aí, a segunda qualidade. Temos F por E5, dama G5, cheque, será que vai ter compensação essa história aí? Vamos ver. Rei em C7, dama por E5, cheque, o bispo cobre, bispo em D6 e agora dama G7, cheque. Vejam que o rei não pode voltar aqui para nenhuma casa. Bom, aqui realmente não pode, né? Por conta do bispo, mas nenhuma casa na primeira horizontal, porque senão dama captura a torre com cheque. Então o rei tem que vir para incômoda casa de B6. Aqui um rei bastante exposto. A partida seguiu com dama D7, botando pressão agora no bispo. E aqui o Vila faz lance bispo em F4, que põe o bispo em segurança com tempo, é cheque. E aqui o Diamante vai para o lance rei D1, um lance corajoso, né? Ele não quer colocar o rei engavetado aqui em B1, não quer correr riscos de checkmate na fileira do fundo, nem nada disso. E faz o lance corajoso aqui, rei D1. A partida seguiu com torre de A em C8 e agora dama em E6, cheque. Rei vem para C7, dama em F7, cheque. E olha só quem tá caindo aqui, olha quem tá caindo. A partida seguiu com rei em B8 e agora dama por F4. Recuperando um pouco de material, cheque, torre cobre aqui em C7 e agora D6, um peão passado perigosíssimo. O ataque não para. A partida seguiu com torre C6 e agora bispo G2 atacando aí a torre. A perseguição é implacável. Dama B4 propondo aí a troca das damas, assumindo mais um pouquinho, né, devolvendo um pouco mais de material. Mas o Diamante não está interessado, ele quer continuar atacando, segue com dama em E5, atacando a torre aqui em H8, mantendo todas as ameaças aqui do avanço do peão. A partida seguiu com dama G4, cheque, rei agora em C8, em C1, desculpa, e agora a torre D8, colocando a torre em segurança, essa torre que estava atacada aqui em H8. A partida seguiu com bispo por C6, recuperando aí um pouco mais de material, B por C6 e dama por C5. E a gente tem esse meio jogo barra final aí, então, onde o Diamante tem duas peças menores contra uma torre. Para quem estava pior em material, já está melhor até em termos materiais, tem um peão passado, né, rei exposto e tudo mais. A posição é bastante interessante. A partida seguiu com dama em F4, cheque, bispo em E3 cobrindo, dama em F1, cheque, rei D2, dama G2, cheque, cavalo cobre, cavalo em E2 e agora a torre D7 parando aí o peão. Temos bispo em F4, rei aqui em C8 e agora dama em E5. Dama G4, B3, então aqui já são mares mais calmos, né? Aqui ambos já jogando esse final, né, com mais calma, sem grandes ameaças aí acontecendo. Rei em B7 e agora rei C3. Torre em F7, temos rei aqui em B2, então o Diamante aproveitou para colocar aí o rei em segurança, aonde então ele não tem mais a desvantagem do rei exposto e o adversário continua tendo a desvantagem do rei exposto. A partida seguiu com dama G6 e agora A4. Temos H3, bispo G3 e agora dama G7 propondo aí as trocas. E o André aceita. Aqui o grande mestre Diamante aceita as trocas. Não dá muito para recusar, praticamente forçando, né? Mas você poderia deixar o adversário capturar. Mas ele aceita, ele mesmo captura dama por G7. Temos torre por G7. E temos, portanto, este final, né? Temos este final. Aqui o cavalo está protegendo o bispo, é importante manter o cavalo aí próximo para não ter ideias aqui de sacrifício, né, de torre por bispo com peão passado. Então é uma coisa que o grande mestre Diamante tem que ficar de olho aí nessa partida. A partida seguiu com rei C3, rei C8, rei D3, rei D7, rei E3, C5, rei F3, torre G8.
E agora sim, o rei protegendo o bispo, o diamante tira o cavalo daí, cavalo C1. Vejam a importância, hein? Quantos lances aqui o grande mestre diamante não teve que investir para colar o rei aqui no bispo e não levar aquele tático de torre por bispo com o peão avançando. E agora o cavalo tá livre, para saltar, lá abriram a porteira. A partida segue com torre em F8, cheque, rei G4, C4. B por C4, torre C8 e agora rei por H3, se livrando aí desse peão da cesta horizontal das negras. Torre por C4, cavalo D3, torre por C2 e esse final aí, bastante difícil. Temos rei G4, torre C3 atacando o cavalo, cavalo em F2, torre C4, cheque. Rei em F5, torre por A4, o Vila agora tem um peão passado perigoso na coluna A. O diamante segue com o cavalo em E4, torre B4, abrindo espaço para o peão passar. Temos bispo em E5, torre B5, cravando o bispo. Cavalo em F6, cheque, rei D8. Rei E6, notem como o rei do diamante está bem melhor do que o rei do adversário. Vai avançando na posição, nem precisou usar o peão de H ainda, mas poderá utilizar a hora que quiser. Temos torre B7 e agora cavalo em E4 e depois de torre H7, cavalo C5. Nessa posição o Vila abandona aí a partida, né? Aqui não dá, vai levar checkmate logo mais, né? As peças aqui bem avançadas do diamante, né? Atacando esse rei do começo ao fim da partida. Esse rei tomou pressão, mas agora não dá mais, esse rei vai levar checkmate, né? Aqui não tem jeito, qualquer outro lance, rei C8, por exemplo, tá vindo D7, cheque, e aí tem que sacrificar a torre, né? Torre por D7, cavalo por D7, rei B7, por exemplo, rei D5, rei aqui em C8, poderia seguir dessa forma, né? Cavalo C5, esse peão tá seguro, né? A casa de promoção aqui do peão tá protegida pelo bispo, e aí é questão de mais alguns lances aí pro diamante dar checkmate, né? Muito boa essa partida, essa perseguição aí ao rei. Vamos dar uma olhada no relatório, né? E aqui o diamante realmente foi melhor, né? Foi mais preciso, 91.4 contra 91, acertou mais aqui dos melhores lances, 39 contra 38, mas aqui o problema todo foi que o adversário errou mais, né? Errou mais. Vamos lá no tabuleiro ver onde é que ele perdeu a mão, né? Onde é que o Vilas perdeu a mão aí. Mas na verdade, bom, em alguns momentos da abertura, né, aqui o problema foi todo não ter dado roque nunca, né? Aqui dama 5 foi muito otimista. Aqui talvez roque simplesmente, né? Apesar de colocar aqui na mesma coluna da torre, acho que funcionaria bem. É claro, as brancas têm a iniciativa, né? Então, em relação a isso, tudo bem. Mas dama 5 foi bem otimista. E depois de dama 5, E5, H4, com a ideia de ganhar o peão de E5, eu acho que foi a ideia fatal. Aí foi o erro fatal do Vila, né? Aqui acho que seria uma oportunidade dele simplesmente fazer o grande roque, né? Já que o roque não dá mais, né? Porque agora o diamante já tá vindo com tudo aí, faz pelo menos o grande roque, né? Poderia seguir dessa forma. Mas não deu roque, não deu o grande roque, aí a coisa foi ficando feia, né? Então aí depois de H4, ganhou aí o peão, mas o que ele não contava era com a disposição toda aí do grande mestre diamante, que foi sacrificando as duas torres, né? E partindo pro ataque. A ideia foi castigar o rei que não deu roque, né? Foi muito legal, muito bem executado. Aqui F6, né? Tentando proteger o cavalo. Mais uma vez, aqui o Vila poderia talvez ter considerado dama C7 protegendo o cavalo e não danificar a estrutura de peões. Deixa esse peão em F7, afinal de contas ele está bloqueando aqui a captura do bispo, né? Então depois de, por exemplo, a gente poderia ter uma continuação bastante interessante, ainda melhor para as brancas. Aqui as brancas já estão bem melhores, as negras já erraram demais não tendo dado roque, mas poderia seguir, por exemplo, com o cavalo E4, ameaçando aqui o garfo, e permitindo o cavalo F3, com uma continuação bastante interessante. Cavalo F3, dama E3, por exemplo, o cavalo por E1, aí sim D6 dando garfo, depois de bispo por D6, cavalo por D6, cheque, rei em F8, por exemplo, dama F4, né, a caçada aqui ao rei, ameaçando mate, e depois de bispo E6, protegendo duplamente aqui o ponto de F7, poderia seguir com o bispo por E1, com uma vantagem aqui para as brancas, uma posição melhor para as brancas, claro, mas as pretas teriam se segurado um pouco mais, poderiam jogar com torre D8, por exemplo, pressionando o cavalo. E aí uma bonita continuação viria com o bispo C3 aqui, pressionando em G7, né, com um ataque muito forte aí, deixando o cavalo, não dando tempo. Aqui as pretas teriam que jogar a torre G8 e aí o bispo viria para E5. Aí sim protegendo o cavalo e ameaçando o descoberto.
Uma ótima posição aqui para as brancas, sem dúvida, uma posição bem melhor, né? O Vila já mesmo nessa variante não tem mais como, né? Ele já tinha cometido muitos erros. Mas aqui ficaria bonito, ó, depois de G5, por exemplo, tentando eliminar aqui o defensor do ponto aqui de D6, né? Poderia seguir com torre por G5, torre por G5, dama por G5, e aí sim tá caindo aqui em D6, torre por D6, mas agora ao invés de trocar tudo e ir para uma coisa para um final, poderia seguir com dama em F4, olha que bonito isso. Colocando um duplo ataque, praticamente forçando o rei E7, e aí o bonito lance, bispo B5, com a ideia de cortar casas do rei e ameaçando dama em H4 com sequência de mate. Então aqui, por incrível que pareça, né, apesar do material a menos, as brancas estão completamente ganhas, vão dar checkmate em mais alguns lances aí. Muito bonito, né? Muito bonito seria essa continuação. Mas só para mostrar que F6, né, que foi um lance que trouxe todos os problemas por conta de torre por G7, escravizando aí o rei não pode mais dar roque e tudo mais. Dama C7 seria uma alternativa, mas igualmente a gente veria possibilidade do diamante castigar aí o rei adversário com essa sequência que a gente mostrou, né, de cavalo e tudo mais. Né? Então, muito legal, acho que esses foram os principais erros aí do Vila, né? O diamante soube castigar muito bem esse rei no centro, foi o tema da partida. Eu vou passar mais uma vez rapidamente aqui os lances, né? Lembrando então, pessoal, que o mestre aí, o grande mestre diamante, tá com um canal no YouTube, tá? Vale a pena, ele tá jogando partidas, é nesse formato de ver ele jogando, ele vai comentando e é sempre muito descontraído, eu acho que vale muito a pena. Aqui foi sensacional, né, essa sequência das duas torres, e aí o adversário teve que ir devolvendo material e acabou indo para um final bem melhor aqui pro diamante, né? Aí já não dava mais. Mas realmente muita precisão aqui, foi muito bonito. Esconder aí o rei, né? Toda a preparação para jogar esse final. E aqui a precisão necessária, a ideia importante de levar o rei para próxima do bispo, né? Muito legal, muito instrutiva essa partida. E aí é questão de técnica mesmo para ir encurralando o rei adversário, né? Com ameaças aí de checkmate, peão passado e tudo mais, aí não tem mais jeito. Depois aqui de cavalo C5, o adversário abandonou aí a partida. Beleza, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!